Olá, esse vídeo eu preparei para as senhoras e senhores que são produtores de soja. Na safra de 2015 para 2016, se vocês enfrentaram problemas com a falta de chuva, principalmente do efeito do El Niño, se senhoras e senhores têm problemas de nematóide, um inimigo natural que está embaixo do solo, que a gente não consegue observar, mas que traz prejuízos muito grandes no seu solo e na produtividade da sua soja, esse vídeo é especial. E para as senhoras e senhores que viu os custos da sua lavoura aumentarem, principalmente por causa da alta do dólar, eu vou falar de alguma solução especial. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Shunji Hisaeda, sou mais conhecido como o japonesinho das sementes boi gordo. E eu vou mostrar como um dos produtos que nós temos pode auxiliar e resolver esses 3 problemas em apenas um produto. Então vamos para o estúdio que eu vou te mostrar um pouco mais do que eu aprendi e quero repassar para vocês. Vamos começar falando sobre os problemas climáticos. Quem teve problema com o El Niño, agora com a ajuda de algumas imagens, eu quero que senhoras e senhores possam entender um pouco mais o efeito do nosso produto para os 3 problemas anteriores abordados. Quero começar falando primeiro sobre um problema climático chamado El Niño. Essa imagem é do Instituto Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, que monitoram diariamente a temperatura dos oceanos, né? Eles ficam lá no norte, mas eles querem saber o que vai acontecer nessa parte central. E o que a gente observou? Nessa região central aconteceu uma elevação na temperatura que fez com que a água da chuva caísse muito na região sul e sudeste do nosso país e faltasse chuva principalmente na região central, uma das maiores regiões de produção de soja. E para as senhoras e senhores que estão nessa situação, eu quero compartilhar um assunto extremamente importante. Nós tivemos vários e vários anos junto com a equipe da Fundação MS, com alguns pesquisadores da Embrapa, e eu quero te mostrar algum resultado de pesquisas sobre a importância de se utilizar a palha para amenizar as questões ambientais. Bom, o que a gente consegue observar? Nas áreas que tem a palhada como cobertura do solo, faz com que a temperatura do solo esteja muito mais baixa do que uma área que está descoberta, sem a proteção. Esse é o efeito de utilizar uma palhada de qualidade. Um dia após a semeadura, essa temperatura do solo na parte superficial estava em torno de 30 graus Celsius. E no mesmo dia, um dia após a semeadura, estava 37 graus a temperatura do solo. O que isso repercute? Repercute mais desgaste das plantas, a incidência do raio solar direto no solo faz a evaporação da água. Então, quando a gente tem uma camada de superficial protetora, faz com que as plantas se desenvolvam melhor e tenham uma respiração melhor. Eu quero mostrar um pouquinho a diferença de uma planta que sofreu na parte inicial com a seca, sem a proteção. O que acontece? O sol incide diretamente no solo, a evaporação acontece, começa a vir rachaduras, então não tem um ar espetacular. Em contraposição, quando a gente tem uma palhada de cobertura do solo, ela faz essa proteção, e essa proteção é primordial para o desenvolvimento inicial das plantas, principalmente da soja. E a gente tem o Stylosanthus Campo Grande, que ela é capaz de proporcionar até 14 toneladas de matéria seca, proporcionando então o bem-estar para a soja. A gente consegue ver a palhada do Stylosanthus Campo Grande aqui e a soja muito bem estabelecida, trazendo um efeito especial. Então, essa é a primeira dica que eu gostaria de compartilhar com as senhoras e senhores. O segundo problema que eu quero abordar hoje é o problema do nematóide. O nematóide é um vírus que está abaixo do nosso solo, que traz prejuízos para a soja. Muitos produtores sabem que existe esse prejuízo, mas não sabem quantificá-lo. Por isso, eu recorri novamente às pesquisas da Embrapa para trazer um pouco mais sobre essas informações. E a gente vai acompanhar agora o que eles descobriram. Que a cada 82 indivíduos do nematóide por grama de raiz, traz prejuízos numa saca de soja por hectare. Então, isso representa muito? Pode ser que seja muito para alguns e poucos para outros. Eu quero então te mostrar o que eles viram. Conforme vai aumentando a quantidade de nematóides no solo, a perda de saca vai aumentando também proporcionalmente. Um produtor lá em Vera, no estado do Mato Grosso,
poderia ter colhido 59 sacas se ele não tivesse nada de nematóide no solo. Mas conforme ele foi observando o aumento, ele teve uma diminuição em 28 sacas e colheria apenas 31 sacas por hectare. Quase 50% de perda. Isso será representativo? Eu lhe pergunto, 31 sacas de soja hoje colhidas por hectare, paga-se o custo da lavoura? Eu creio que não. A não ser que tem alguns produtores que consigam fazer um milagre, mas eu acho que hoje 31 sacas de soja não paga nem os custos e se for arrendamento, muito menos. Então, a gente quer compartilhar uma informação, né, que a gente tem de especial com o nosso produto. Eu te pergunto uma coisa, se eu te contar que um produtor tinha de 2.500 a 3.000 ovos de nematóide por decímetro cúbico, onde não tinha o Xylos Anthus Campo Grande, e onde tinha o Xylos Anthus Campo Grande, essa incidência baixou para 150 a 250 nematóide por decímetro cúbico, senhoras e senhores acreditariam? É extremamente difícil, né? Mas eu vou te contar uma história que aconteceu com um grande amigo meu. Ele é o Pierre, ele é francês, veio para o Brasil tentar a agricultura e sempre deu certo. Ele é o proprietário da Semente Santa Rita, foi parceiro de produção na multiplicação de Xylos Anthus Campo Grande dentro da propriedade dele. E nessas multiplicações, em parceria com a Sementes Boi Gordo, ele observou um fato extremamente importante. Foi por acaso que ele conseguiu esse resultado, mas ele vai te contar um pouquinho mais como ele chegou nesse resultado. Veja nesse depoimento dele. Numa área de arrendamento próxima à fazenda, eu fiz sem ser intencional, eu tive um resultado de controle de nematóide por estilosante, mas foi por acaso, na realidade. E nessa área foi plantada há 2 anos atrás, estilosante para campo de semente, consorciado com a Boi Gordo, em cooperação, e tinha uma outra parte do campo que tinha campo de semente de Mombasa e Tanzânia. E depois desse ano de estilosante foi plantado campo de braquiária em cima do campo de estilosante e Mombasa e Tanzânia nos campos respectivos. E na safra passada foi plantado soja em toda a área. E durante o desenvolvimento da soja eu notei que onde não tinha tido estilosante estava umas faixas um pouco mais amarelas, desenvolvimento menor, a planta não estava crescendo como se esperava e naquela parte de estilosante estava um crescimento normal assim, de soja. Aí imaginei uma série de coisas, não? Talvez depois de 4 anos de Mombasa tínhamos um volume de raiz muito grande, fermentou e no final eu falei, mas será que não é nematóide? Porque é uma área de arrendamento relativamente nova. Aí eu resolvi fazer a amostragem. Eu fiz a amostragem de terra com um pé de soja junto, onde tinha as manchas mais amarelas. E fiz o levantamento também na terra onde foi plantada estilosante, que eu não tinha nada olho nu, mas avulso eu fiz. E, por minha surpresa, eu fui ver que na análise do solo, aonde não tinha tido estilosante, estava com 2.500 a 3.500 nematóides pratilhangos por decímetro cúbico de terra. E aonde tinha tido estilosante, estava entre 150 e 250, só que é uma redução de 10 vezes o nematóide. E a área é uma área só, é uma área contínua. Então, eu imaginava que antes do estilosante ela estava mais ou menos no mesmo volume de nematóide do que o Mombasa. Então, é uma experiência própria, que não tem valor científico, mas uma constatação que eu fiz. E a história não parou por aí. Um acontecimento que aconteceu por acaso dentro da propriedade do seu Pierre, ele teve a oportunidade de compartilhar com os pesquisadores da Aprosmate, Associação dos Produtores do Estado do Mato Grosso. Todos os produtores sabem que o nematóide traz um prejuízo muito grande e sabemos que nós temos poucas alternativas ainda para o controle do nematóide. Por isso, a pesquisa com o Xylos Anthus Campo Grande foi extremamente importante. Quando a doutora Nelcimara pegou o Xylos Anthus Campo Grande, ela começou a fazer os ensaios, 7 repetições e tudo mais, para que realmente pudesse avaliar de maneira científica a eficiência do controle do nematóide através do Xylos Anthus Campo Grande. E eu também tive a oportunidade de conversar com ela e vou mostrar um pouquinho mais sobre os resultados desta pesquisa. Vejam. A gente conseguiu um bom resultado com o Xylos Anthus.
A gente está ainda em dados preliminares, a gente fez 2 ensaios. Nos 2 ensaios, ele se comportou muito bem. O fator dele foi próximo a 0. E aí seria uma boa opção os estilosantes, que a gente sabe, porque ele tem uma capacidade muito grande para nitrogênio, potássio, a massa dele é muito boa. E em relação à dissecação, essas coisas também é bem mais fácil que a crotalária. Então, assim, o que a gente precisa agora é continuar os testes, tanto em vegetação quanto em campo, para a gente ver como que vai se comportar. A gente está bastante animado, porque é mais uma opção, né? Porque estava bem restrito, então tendo um estilosante seria mais uma opção para o produtor. Agora que a gente viu o depoimento da doutora Nelcimara, comprovando a eficiência, porque o Estilosantes Campo Grande é a mistura de captata mais macrocéfalas, nós produzimos separado, colhemos separado e misturamos para que possamos oferecer para as senhoras e senhores produtores. E a gente sabe que o fator de reprodução dela é quase que 0 nas 2 espécies, então a gente tem a tranquilidade de vir aqui oferecer um produto, que agora a gente tem um aval científico no auxílio do controle do nematóide. Agora que nós já abordamos sobre 2 problemas, eu quero falar sobre o terceiro problema que os produtores enfrentaram de 2015 para 2016. É a alta no custo dos insumos. A gente sabe que no ano de 2005, a tonelada da ureia custava em torno de R$500. Hoje, nós pesquisamos no mercado, está em torno de R$2.000 a R$2.200 a tonelada. Mais de 4 vezes a mais do seu custo comparado com o ano de 2005. Isso influenciado principalmente pela alta do dólar, pela alta no preço do petróleo aqui no Brasil, que realmente fez encarecer o frete, né, e a alta no custo da mão de obra. E todos os produtores sabem que se não tivermos os insumos, a gente não tem uma alta produtividade. E todo mundo sabe que a leguminosa da soja, por exemplo, ela é capaz de fixar o seu próprio nitrogênio. Como? Através dos seus nódulos, né? Então, nos nódulos da soja, existe a possibilidade de transformar o nitrogênio que está no ar atmosférico e transformar ela em forma amoniacal, né? Trazendo todo o efeito especial da produção da proteína. E no caso do Estilosantes Campo Grande também, ela é da família da leguminosa e ela é capaz de fixar biologicamente o nitrogênio no solo. Isso quer dizer de graça. E todo esse processo é feito através da natureza. Mas muitos produtores me questionaram: quantos quilos de nitrogênio o Estilosantes Campo Grande é capaz de proporcionar dentro do seu solo? Segundo dados de pesquisas da Embrapa, ele nos mostra que o Estilosantes Campo Grande é capaz de fixar até 180 kg de nitrogênio puro por hectare ano, trazendo efeitos como esse que eu vou te mostrar agora. Agora que já abordamos sobre 2 problemas, eu quero falar sobre o terceiro problema que muitos produtores enfrentaram do ano de 2015 para 2016. Foi a alta no custo dos insumos, principalmente por causa da variação cambial. O dólar, que estava em torno de R$ 2,30 no início do ano, passou para quase R$ 4,00 no final do ano. Fez com que os insumos subissem muito. Fora esse fator, o preço do diesel também aumentou, encarecendo os fretes dos transportes e também a mão de obra. E a gente sabe que esse problema é corriqueiro, mas sabemos que a natureza pode proporcionar muitos resultados especiais. E todos os produtores de soja sabem que a fixação biológica de nitrogênio acontece naturalmente por causa das suas raízes entrarem em contato com as bactérias do gênero Rhizóbio, que faz com que ela tenha a capacidade de tirar o nitrogênio do ar atmosférico e fixá-lo dentro da planta, fazendo com que não haja necessidade de trazer o nitrogênio. E no caso do Estilosantes Campo Grande, como também é da família da soja, ela é capaz de produzir o seu próprio nitrogênio. Olha que interessante, né? Mas muitos produtores devem me questionar: japonesinho, quantos quilos de nitrogênio o Estilosantes Campo Grande é capaz de fixar no solo? Olha, segundo dados de pesquisas da Embrapa, ela é capaz de colocar até 180 quilos de nitrogênio puro por hectare ano. Ele é uma mini fábrica automática de nitrogênio, sem que haja necessidade de pagar um funcionário para fazer a manutenção, sem que haja necessidade de ter os operários para fazer a produção, o transporte. Tudo isso é feito pela natureza. Então, senhoras e senhores, estão livres de 13º, os encargos sociais, férias e todos os outros problemas que a gente sabe que enfrentamos quando contratamos alguém.
Ponto. E agora a gente quer mostrar um pouquinho o efeito desse trabalho. Se nós compararmos 180 kg de nitrogênio puro por hectare ano, equivalente a quase 400 kg de ureia. E no ano de 2005 nós pagávamos em torno de R$ 500 a tonelada. Hoje, se a gente for cotar, está em torno de R$ 2.000 a tonelada, R$ 2,00 o quilo. Se nós colocarmos 400 quilos de ureia dentro do seu solo, nós temos a oportunidade de ter uma diminuição no custo em até R$ 800. Isso é um fato de resultado de pesquisas da Embrapa. Então, não é o japonesinho que está falando, sempre tem atrás da gente uma pesquisa extremamente interessante. E senhoras e senhores devem estar se perguntando, olha japonesinho, se ela tem todo esse efeito especial, ela deve custar muito caro. Antes de falarmos sobre o preço, eu quero falar sobre o bônus que essa própria planta vai te dar. Olha, primeiro bônus. A planta do Estilosantes Campo Grande, ela tem a capacidade de ter uma raiz extremamente profunda. O que isso faz? Faz com que o desenvolvimento do sistema radicular possa alcançar até 5 metros de profundidade, neutralizando principalmente os nematóides que estão dentro dessa parte aqui, né? E também, se senhoras e senhores já plantam soja 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos ou até 30 anos na sua área, eu tenho certeza que senhoras e senhores já adubaram muito, já corrigiram muito o seu solo e sabem que grande parte dos adubos são evaporados ou são levados pela água da chuva para as partes mais profundas. E quando eu falo que o Estilosantes Campo Grande é capaz de ter uma raiz abaixo de 5 metros de profundidade, que nós já vimos, ela faz o quê? Faz a reciclagem de nutrientes. Ele busca aqui, ó, vários nutrientes que senhoras e senhores já jogou nos anos anteriores ou aplicou nos anos anteriores e traz para cima em forma de folha. E isso faz com que dê um resultado especial, principalmente na decomposição. Então, qual é o bônus principal dela? Ela faz a reciclagem de nutrientes, melhorando a capacidade do seu solo. E depois, quando a gente desseca ela, a água da chuva tende a infiltrar e acontece então o segundo bônus, que é a infiltração da água. A água começa a ser a proteção do seu solo e a água começa a infiltrar com maior facilidade, fazendo com que não escorra dentro da sua superfície, mas sim fique dentro do seu solo. Quem não gostaria de um solo parecido com esponja, retendo mais água? Então é esse efeito especial que o Estilosantes Campo Grande é capaz de fazer. Outro bônus especial, se, senhoras e senhores, já jogou muito adubo, já aplicou muito calcário, se tem uma área um pouco mais declive, o que acontece? Quando a água vem e não tem uma cobertura, esses sedimentos que estão a principal quantidade de nutrientes, ela é lavado e levado para os rios, né? É levado para os rios. E no caso do Estilosantes Campo Grande, ela faz a proteção e a infiltração. Então é uma proteção do seu patrimônio, é um outro bônus que ela vai te trazer. Então, se senhoras e senhores têm ou já tiveram problema com erosão, ele vai auxiliar muito. Lógico que em casos extremos, que ultimamente tem chovido e muito, né? Talvez ele não vai conseguir ter um efeito especial, mas grande parte dos problemas é evitado através de uma palhada de excelente qualidade. E outro fator extremamente importante, os raios solares não vão incidir diretamente no seu solo. Então tem uma proteção especial e a reciclagem de nutrientes vão acontecer mais naturalmente dentro do seu solo. E outros fatores extremamente importantes, esse aqui é um dado de pesquisa que a gente viu dentro da propriedade do seu Márcio Búfalo, que no ano de 2002 ele tinha na profundidade de 0 a 20 centímetros em torno de 36% de saturação de base. Isso foi aumentado para 54% depois, no ano de 2005, depois de 3 anos de utilização do Estilosantes Campo Grande. Outro fator que impressionou muito a gente, na profundidade de 20 a 40 centímetros, no ano de 2002 só tinha 19,9% de saturação de base. Isso aumentou para 44%. Então o que isso repercute? 44%. Então o que isso repercute? Repercute um resultado especial de quase o dobro na saturação de base. Outro bônus especial
é a distribuição de fósforo no solo. Olha que interessante, no ano de 2002, na profundidade de 20 a 40 centímetros, o produtor só tinha em torno de 4 ppm de fósforo por decímetro cúbico, ou 4 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, né? E isso passou para quase 14, né? 13,7 ppm de fósforo por decímetro cúbico na profundidade de 20 a 40. Então foi 3 vezes a mais de aumento. E isso por que acontece? Porque dentro do Estilosantes Campo Grande, na sua raiz, ela tem a associação com os fungos micorrizas, que solubiliza o fósforo, traz para a planta e traz um resultado especial no aumento dessa produtividade. Então, isso daqui são os bônus que a própria planta pode trazer quando senhoras e senhores comprarem e começarem a utilizar essa planta do Estilosantes Campo Grande. Se senhoras e senhores são como eu, ficam ansiosos quando vê uma oportunidade e já quer comprar, fazer acontecer na sua propriedade, eu tenho uma dica especial. Por várias vezes eu já comprei produtos na minha vida particular e acabei tendo erros e não satisfação porque não li o manual. Por isso, eu preparei um bônus especial para vocês que comprarem conosco. Olha que interessante, desde o ano de 2000 nós viemos trabalhando com o Estilosantes Campo Grande, eu e a nossa equipe técnica toda. E a gente compilou um material especial de como utilizar o Estilosantes Campo Grande, de como fazer o efeito acontecer, dos principais benefícios dela, como implantar e como dessecar para ter o melhor resultado sobre ela. Por isso, quem comprar conosco, eu vou te dar de brinde esse material. Senhoras e senhores vão ter um link, né, um login com a sua senha, para que possam entrar e ver passo a passo como utilizar. Eu vou dar 3 dicas da utilização dela para os produtores. Olha, senhoras e senhores poderão jogar ainda no R5 da soja. Não é muito cedo, japonesinho? Sim, mas para quem tem solos arenosos e a soja não fechou e ficou aquela lacuna aberta, pode jogar o Estilosantes Campo Grande em torno de 10 kg por hectare, que ela vai germinar e vai ficar estabelecida. Quando senhoras e senhores colherem a soja, ela já vai estar pré-estabelecida e com os raios solares que entrarem, ela vai crescer rapidamente. Segunda dica especial que eu vou colocar nesse bônus é: o 2,4-D poderá ser utilizado a partir da 5ª folha do Estilosantes Campo Grande. Então isso faz com que o estabelecimento ocorra antecipadamente e mesmo que depois que senhoras e senhores colherem a soja, germinarem a soja tiguera, a soja guaxa, senhoras e senhores poderão passar até 800 ml de 2,4-D, que não vai afetar o Estilosantes Campo Grande. Ela vai ficar um pouco estiolada no início, mas depois com as chuvas ela vai se desenvolver. Terceiro ponto extremamente importante é da capacidade da fixação biológica de nitrogênio. E tudo isso estará compilado nesse bônus que eu preparei com carinho para vocês. E quanto custa? Muitos produtores devem estar se perguntando. Menos de 2 sacas por hectare. Então esse é o efeito especial da nossa leguminosa. Agora, se senhoras e senhores quiserem comprar, eu vou deixar um link aqui embaixo que vai ser direcionado para o nosso site, que com a comodidade da sua casa, senhoras e senhores poderão comprar pelo cartão de crédito, parcelando em algumas vezes, proporcionando mais comodidade. Quiserem conversar com um dos nossos atendentes, o telefone também está aqui embaixo, que é o 67 3358 2500. Quer deixar um comentário ou tirar suas dúvidas, também pode deixar o seu e-mail e o seu telefone aqui embaixo, que estarei entrando em contato com o maior carinho. E para finalizar a minha apresentação, eu quero mostrar como alguns produtores já tiveram sucesso com essa leguminosa utilizando para cobertura. Acompanhe nos depoimentos seguintes. Nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. As áreas que não tinha estilosante, nós colheu 48 sacas por hectare. E na onde que tinha o estilosante, nós colheu 61 sacas por hectare. Deu um incremento aí de 12 sacas por hectare a diferença. Com certeza, beneficiou muito, porque o resultado está aqui na produção, né, na planta de soja, que vai ter uma expectativa muito alta de produção. Estamos esperando mais ou menos uns 60 sacas por hectare, né, que é uma produção muito alta, em função ainda da adubação, né, que praticamente 0 de adubação, né, por uma terra de 10% de argila. A gente está
muito contente porque é uma área que a gente gastou pouco e vamos ter um rendimento bem maior, né? Vamos ter um ganho aí de 20 sacos por hectare. A gente plantou milho aqui no início de fevereiro, por esse talhão ser o talhão de mais baixa fertilidade da fazenda, por isso foi plantado o estilosante Campo Grande nessa área, foi escolhido esse talhão e está saindo até acima da expectativa, estamos fechando com 109 sacas por hectare e a gente não esperava colher essa produtividade devido à fertilidade do solo. Nós tivemos uma área que nós plantamos que já não conseguia mais colher soja e nós deixamos estilosante lá durante um ano. E quando nós voltamos produzindo soja, plantando soja em cima, nós tivemos diferença de 10, 12 sacos por hectare em cima dessa área. Eu já tive área de 70 sacos de soja em cima de áreas de estilosante. Achei um resultado bom ali na soja, ela deu mais arranque, assim, deu melhor ali, né? Eu achei vantagem daí, né? Pela colhedeira deu uns 5 a 6 sacos a mais do que o outro daí, né? Na produção de soja daí. O que aconteceu é que ela se transformou de novo, né? Praticamente ela estava num período morreu, né? E depois ela revitalizou e agora você vê como que tá de novo, né? Então é uma coisa surpreendente. Então, o período da seca que ela resistiu muito bem, né? Veio verdinho e tal, fez a semente, né? Passou para aquele período que você estava aqui que viu, né? E agora, então tá aí para ver, né? Que ela tá cada vez mais bonita, mais vistosa, né? Exatamente, nós estamos diante de uma área que tem bastante área na região, igual a essa, aonde ela é bem arenosa e as produtividades são muito baixas. Então a gente aqui, o ano passado, plantamos a estilosante em início de março, deixamos ela uma safra sem plantar soja e esse ano nós entramos com soja de novo. E estamos observando que vale a pena plantar soja agora. Por causa da produtividade em si e da qualidade da terra em si também, né? Porque você via uma terra praticamente degradada, sem matéria orgânica. Hoje você pega o solo, você vê que tem palhada, tem matéria orgânica, tem nitrogênio, o soja tem vigor. E com certeza vai ser uma área que vai somar na média, não igual anteriormente, que diminuir as médias da propriedade. Mas a gente espera da cultura que venha melhorar a condição de matéria orgânica, que a gente consiga, pelo sistema radicular bastante agressivo, trazer para nós bastante dos fertilizantes e dos nutrientes que foram incorporados e estão sendo perdidos no perfil, que a gente melhore a condição de matéria orgânica, já que ele nos traz um volume de palhada bastante grande, além de uma incorporação no sistema de nitrogênio bastante alto, já que ele é uma leguminosa e nos favorece bastante isso dentro do sistema, além da redução de nematóide, que é o que a gente espera aí para melhorar a condição de solo no geral. É o seguinte, é uma cultura de fácil manejo. Nos primeiros 45 dias de plantio, a gente percebeu que a cultura não desenvolvia. A partir dos 45 dias que a cultura começou a desenvolver. Aí os manejos que foram feitos foi 2,4-D e uma aplicação de folha estreita com o produto Verdict. Aí o que acontece é o seguinte, você consegue controlar melhor a folha larga, né? E depois você tem uma facilidade melhor, menos plantas daninhas na cultura do soja, posteriormente na próxima cultura, né?